Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. E a gente tá de volta para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre algo importante, sobre uma pessoa que nos representa politicamente, que é sobre a pessoa de Jair Messias Bolsonaro e como é que anda a sua vida depois da decisão do STF e de todo aquele alvoroço e a condenação injusta, lembrando aqui que foi uma condenação injusta na qual o próprio Fux, que teve o único voto divergente e que diz que o STF era incompetente para fazer o julgamento naquele momento, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essa reportagem, mas antes disso eu quero pedir para você aí do outro lado que compartilhe este conteúdo, este canal, para que mais pessoas possam vir ao conhecimento não somente da verdade, porque este canal, além de trazer notícias sobre política e também sobre o meio cristão, principalmente, né, esse canal traz como função precípua dentro dos princípios bíblicos. Nós falamos da Bíblia porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá certo? Então não esquece de fortalecer dando aquele like e compartilhando. A gente tá demorando um pouquinho mais para poder produzir alguns vídeos, porque eu trabalho, tenho outros trabalhos à parte, mas pelo menos uma vez por semana eu me proponho, né, e me disponho a trazer algum vídeo com algum assunto interessante. Então dá aquele likezão e a gente vai rodar a vinheta para ir direto no que interessa, pessoal. E é isso aí, agora a gente vai direto para a reportagem, né? Como a gente já havia prometido. E será que o Bolsonaro ainda é o candidato da direita, ou pelo menos, né, aquele candidato que quando começou lá em 2018 tinha toda aquela popularidade? Será que ele ainda tem, né, essa popularidade? Ele tem esse apreço, né, e essa admiração ainda pelo povo evangélico? A gente vai conferir agora, tá, na reportagem. É lógico que a reportagem ela não é uma reportagem em si absoluta e que representa todo, né, toda a vontade do povo, né, ou pelo menos o interesse do povo na questão política, mas é uma reportagem que foi feita aí, né, e digamos que na média, né, segundo a pesquisa da própria reportagem, traz para nós, né, aquilo que o povo em si ainda almeja quando se fala de política, tá certo? A gente vai aqui na Bíblia Todo, a reportagem, a fonte da reportagem é da Bíblia Todo, e aqui na manchete está dizendo o seguinte, a análise: maioria dos evangélicos continua fiel a Bolsonaro, pelo que ele representa, tá? E aqui não é uma pergunta, né, mas sim uma afirmativa, né, segundo as pesquisas. Foi publicado no dia 24 de setembro, né? Já tem alguns dias anteriores aí, e a gente vai ler a reportagem na íntegra. É uma reportagem relativamente pequena, mas a gente vai trazer alguma coisa interessante, né? Há outras notícias aí também que são interessantes, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa, porque o ano que vem, de 2026, é o ano corrente, né? O ano da eleição. E o que a gente está vendo hoje é uma corrida muito grande já nos bastidores, né? Alguns acordos, alguns conchavos, justamente para poder focarem, né, na eleição. E essa condenação injusta, né, com relação a Bolsonaro, é justamente para tirar ele como páreo, né? Como um candidato favorito que ele é para as eleições de 2026. Então fique de olho, porque o nosso país ele está nos holofotes do mundo todo. E a gente deve se preocupar com toda certeza, né? Porque pelo menos ele é alguém que tem uma visão, né, cristã, digamos assim, e que dá atenção e que é a favor. Então vamos lá. Dados divulgados nesta semana pela Genial Quest, né, apontam que 59% dos eleitores evangélicos defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou Jair Messias Bolsonaro, deve concorrer à presidência da República em 2026, mesmo com sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. O percentual revela a manutenção de um apoio significativo desse segmento religioso ao ex-chefe do executivo, né? E realmente e eu ainda acredito que 59% ainda não relata, né, a real preferência. Eu acredito que esse número deva ser, né, muito maior. Para analisar os motivos dessa sustentação, 3 líderes religiosos ofereceram interpretações distintas. O pastor Samuel Silva,
mestre em História e líder do projeto Refúgio em São Paulo, avalia que o apoio está mais vinculado a uma reação contra partidos de esquerda do que a figura do próprio Bolsonaro, né, do ex-presidente. Ele diz o seguinte aqui, ó, abre aspas, os cristãos têm se tornado cada vez mais anti-esquerda. Isso ocorreu por causa de uma clareza sobre as pautas da esquerda, de um entendimento maior sobre a fundamentação comunista nesses partidos, afirmou Silva. Ele acrescentou que o PT, abre aspas aqui, continua sendo um filisteu na seara dos evangélicos por causa das pautas contrárias aos valores e princípios cristãos. PT sempre foi, gente, sempre foi. Dá uma olhadinha lá no estatuto do partido e vocês vão ver que o pensamento deles é um pensamento voltado para o comunista, né? Para o comunismo. Principalmente para o socialismo. Há uma pequena diferença de comunismo e socialismo, mas é em si para o socialismo. Eles têm aquela ideia de Karl Marx, né? Que eles querem implementar isso e já vem fazendo há mais de 40 anos, né? Desde que o Foro de São Paulo foi criado, e naquela época quem que estava lá? Estava um dos irmãos Castro, né? Castro não, um dos irmãos lá de Cuba, né? Fidel Castro, isso mesmo, FHC. Olha, até o FHC estava lá, que foi presidente também, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, né? E a promessa, né, a ideologia desse pessoal é implantar aqui, né, o governo, né, um governo com uma ideologia muito profunda, né, marxista, né, socialista. Já o pastor Evaldo Carlos, da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, né, Espírito Santo, vê na imagem de Bolsonaro um elemento de seriedade no combate à corrupção, né? Ambos aqui estão certos nas suas observações, né? Nesses dois pastores aqui que eu mencionei aqui, segundo a reportagem. E ele diz o seguinte aqui, o pastor Evaldo Carlos, abre aspas aqui para ele: creio que muitos evangélicos veem no ex-presidente um exemplo de seriedade na política, gestão pública e de enfrentamento à corrupção no país, disse. Ele listou 3 critérios que, em sua opinião, os evangélicos observarão no candidato: produtividade legislativa, valores defendidos e honestidade, né? Essa produtividade aqui é porque o Bolsonaro, ele não foi simplesmente um capitão do exército, né, da reserva, mas é uma pessoa que usou todo o seu conhecimento e também a sua experiência, né, o seu empirismo na política, ficando mais de 27 anos como deputado, e isso fez com que ele pudesse trabalhar muito esse seu lado político, então, e articular, né? Então ele é uma pessoa que se demonstrou muito coesa e muito produtivo, né, competente, quando foi presidente, e isso aqui com certeza vale muito. E tem mais, com o advento, né, da informação e as mídias sociais, o povo teve mais acesso também à informação, e essa informação fez com que muitas pessoas pudessem abrir os seus olhos, principalmente no que diz respeito à política no Brasil. E isso fez com que essas pessoas compreendessem, né, o que é a esquerda e o que é a direita, porque na verdade nosso país nunca teve de fato um governo de direita, a não ser quando foi em 2018. E quando isso ocorreu, a esquerda, né, o sistema, se levantou para poder derrubar a pessoa de Jair Bolsonaro, né, que representava o povo e a vontade verdadeira do povo. Então vamos lá para terminar aqui a reportagem. O pastor e acadêmico Geraldo Moisés Gasoli, aqui já é outro, né? O Gasoli Júnior, mestre em ciência da religião, aponta que o Bolsonaro é percebido como um baluarte cultural, né, de causas caras ao segmento. Ele diz o seguinte aqui, ó: muitos acreditam que a oposição a Bolsonaro é, em parte, também uma oposição às pautas conservadoras que eles defendem. Nesse contexto, a fidelidade não é tanto a pessoa em si, né? Mas ao que ela representa, explicou. E quero também aqui salientar, né, e dizer que só o fato dele ter pautas cristãs, né, ele ter princípios cristãos, isso já é, querendo ou não, né, um motivo para que a oposição se levante. A Bíblia diz que trevas e luz, elas não se misturam, e o fato de você ter a bandeira cristã, né, aquele que é contra o antissemitismo e apoia Israel, né, porque todo cristão, nós sabemos que o cristianismo veio, né, o evangelho veio dos cristãos primitivos, né, lá
de Israel, nós devemos isso a eles, né? E só o fato de você se declarar cristão, né? Você já é rotulado, e hoje em dia é rotulado como um bolsonarista, né? Só porque ele defendia essas pautas. Gasoli Júnior também ressaltou que, no entanto, o cenário político é dinâmico e pode mudar até 2026, né? Caso surja uma alternativa na direita capaz de encarnar esses princípios com credibilidade, né? Parte do eleitorado pode migrar, ponderou. Mas que migre, pelo amor de Deus, né? Para pessoas que tenham realmente pautas, não somente pautas cristãs, mas que tenham princípios conservadores, que observem, né, principalmente a questão da cristandade, né? Mas não somente que venham com pautas, mas que tenham um histórico com relação a isso. Ele finalizou afirmando que o voto deve ser um exercício de consciência diante de Deus, baseado em princípios bíblicos como justiça, verdade e defesa da vida, e não apenas paixões políticas como informações, como paixões políticas, perdão, com informações, comunhão. Bom, enfim, aqui terminou aqui essa nossa reportagem, né? Aliás, a reportagem da Bíblia toda que trouxe aqui, e eu resolvi trazer para vocês. Aqui está a pessoa de Jair Bolsonaro com a bandeira de Israel, e isso aqui, gente, é o suficiente para que o sistema se levante, principalmente aqueles que são massa de manobra utilizados pelo sistema, né? Pequenas minorias, ativistas que querem combater, né, o cristianismo, né? Por isso que a gente vê aí uma crescente onda de antissemitismo, né, e de pessoas que infelizmente apoiam coisas como essas. Bom, a gente já terminou aqui, não quero me prolongar mais, quero agradecer aos novos inscritos e pedir que você senta o dedo no botão no like, deixa na descrição do vídeo o que você acha, as suas dúvidas são muito bem-vindas, né? As suas críticas construtivas são muito bem-vindas, e a gente, lógico que vai fazer de tudo para poder melhorar ainda mais, tá certo? Fica aqui o meu grande abraço, e eu quero trazer outras notícias assim que possível, né? Que abrangem outras áreas também, mas sempre dentro daquele cunho que é de política e também de religião. Eu trago um pouco de política, quero trazer sempre de forma alternada, mas a política realmente ela nunca foi tão importante, principalmente para nós brasileiros, para que o nosso país de fato seja democrático, né, e respeite a nossa Constituição. Fica aqui o meu grande abraço, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo, né, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com sua família, e até a próxima, se Deus assim permitir. Um abraço, tchau, tchau.